Olá, boa noite. Meu nome é Frederico Juncker e esse é o programa Última Análise. Nas próximas semanas estarei substituindo o Marcos Tosi, que saiu para uma merecidas férias. Então, eu conduzirei o programa nas próximas 3 semanas. É um prazer estar aqui contigo. Temos aqui ao meu lado 2 grandes comentaristas da Gazeta do Povo. Francisco Scorsin, boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite pela audiência também. Olá, Deltan, boa noite, bem-vindo. Grande Fred, Scorsin, Fabi, audiência, grande abraço. E remotamente, Fabiana Barroso. Olá, Fabi, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Fred, boa noite, Scorsin, boa noite também, Deltan, e a toda a nossa audiência. Valeu. Então, antes de começar o programa, eu quero aproveitar a sua audiência para te convidar a se tornar assinante da Gazeta do Povo. Gazeta do Povo, que faz um jornalismo baseado em convicções e que está com uma promoção especial de fim de ano. R$1. Isso mesmo, assinando a Gazeta do Povo agora pelos links que você encontra no chat ou na descrição do vídeo, pelo QR Code ou ainda pelo site www.gazetadopovo.com.br/R$1, você paga somente R$1 por mês nos 6 primeiros meses. É um valor irrisório para você conhecer o nosso trabalho e não largar mais. Por apenas R$1 nos 6 primeiros meses, você tem acesso ao nosso conteúdo exclusivo, a um timaço de colunistas, e-books e cursos. E, por falar nisso, fique ligado, porque a Gazeta do Povo acabou de lançar um material fantástico sobre cristofobia, mas ele é exclusivo para assinantes. Então não perca mais tempo, assine a Gazeta do Povo e ajude a manter no ar produções como este nosso Última Análise. E a primeira pauta de hoje envolve os protestos realizados pela população iraniana contra o regime. Esses protestos que iniciaram em 28 de dezembro do ano passado tinham como foco principal questões econômicas envolvendo a desvalorização da moeda oficial iraniana, o real, frente ao dólar, uma questão também envolvendo a hiperinflação. E ali, donos de lojas dos grandes bazares de Teherã foram às ruas para protestar contra a ditadura iraniana. E houve ali um apoio maciço da população que saiu às ruas para contestar o regime. O governo Donald Trump não ficou silente face a essas manifestações e o presidente americano deu uma declaração dizendo basicamente que estaria ao lado da população iraniana e que se houvesse uma repressão violenta daqueles protestos, os Estados Unidos tomariam alguma medida contra o regime do Ayatollah Khamenei. Inclusive, o Ayatollah, em resposta ao presidente americano, no último domingo, publicou uma charge dizendo que, basicamente, o presidente americano poderia ter um destino, ele sim cair, e conforme essa charge que mostramos para os senhores, um sarcófago quebrado e a figura do Donald Trump nessa ameaça aí do líder supremo iraniano contra o presidente americano. Em resposta, o presidente Donald Trump concedeu uma entrevista coletiva na qual ele falou sobre a situação iraniana. They called yesterday. Iran called to negotiate. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Iran wants to negotiate. Yes. We may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. Right. But a meeting is being set up. Iran called, they want to negotiate. Deltan, eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Sabemos que o governo iraniano se refere aos Estados Unidos como grande Satã e ao Israel como pequeno Satã. Você acha que há alguma possibilidade de um desses governos socorrer aí esses manifestantes contra o regime iraniano? Olha, é possível. Nós sabemos que os Estados Unidos são, desde a Revolução de 1979, no Irã, inimigos do Irã, adversários do Irã. Só para contextualizar, o Irã ele não é árabe, ele é persa, mas ele é uma teologia, uma teocracia islamista. Ele tem uma linha dentro do islamismo que é a linha xiita. Isso difere da maior parte dos países aí no entorno do Irã, porque esses outros países em geral são sunitas. Qual que é a diferença? A diferença aí é que os xiitas são, para usar aqui a nossa vulgar, aqui como a gente usa no português, eles são realmente xiitas. Eles acreditam que o governo ele tem que ser realizado por lideranças religiosas. Daí o líder supremo do Irã é o Ali Khamenei, um ayatollah,
diferente das monarquias sunitas, que são muito mais moderadas, que entendem que o líder pode ser escolhido pelas pessoas, pelas lideranças ou pela população. Então, tende essa teocracia islâmica a ser mais radical. Eles, aliás, valorizam muito o sacrifício, o martírio. Eles valorizam muito o martírio que foi realizado pelo neto do profeta Maomé, lá no século VII. Eles têm aquilo como exemplo para eles. Então, vejam só, eles têm ideais religiosos acima de qualquer política e eles entendem que eles podem se martirizar por isso. Por isso que o Irã é uma ameaça global. O Irã ele tem uma ambição expansionista. Todos os países ali do entorno, especialmente esses árabes, mesmo os muçulmanos sunitas, eles olham para o Irã com uma certa desconfiança, como aí alguém que pretende uma expansão de território, uma conquista de outros territórios. O Irã é considerado pelos Estados Unidos como um país que financia o terrorismo. Eles têm ligações com o Hezbollah, não sei se você vai lembrar, mas o líder supremo do Irã é um ayatollah, mas eles têm presidentes que estão subordinados, eles estão bem para baixo na escala do poder do Irã. E o Geraldo Alckmin, ele foi à posse de um presidente, e ele estava até perto, na posse do presidente, a um líder do Hamas, que em seguida foi morto pelos Estados Unidos. Você deve relembrar isso que aconteceu agora, 1 ano, 2 atrás. E isso mostra a proximidade do regime do Irã com lideranças terroristas, como aquelas do Hamas. E estava lá, né, o vice-presidente Geraldo Alckmin representando Lula, reforçando o seu vínculo com um país com esse perfil ditatorial. Ele tem dentre as alianças aí do Irã, o Irã tem a Rússia, a China. Então tem tudo, Fred, para os Estados Unidos estarem contra, como adversários do Irã. E um momento desses, de uma convulsão social, tendo um líder nos Estados Unidos, um líder forte como Trump, que tem uma perspectiva de ser uma espécie aí de xerife do mundo, tudo pode acontecer. Não é o primeiro protesto do Irã. Todos nós sabemos, teve uma série de outros protestos históricos aí. A gente teve protesto em 2009, foi chamado aí do Movimento Verde contra fraudes eleitorais. Teve protesto em 2017 e 2018 em razão de uma crise econômica. Teve protesto em 2019 por um aumento de combustível. Teve protesto em 2022 com a morte da Mahsa Amini, protestos liderados aí por mulheres. Teve protestos contínuos entre 2023 e 2025, menores, mas constantes. Qual que é a diferença desse protesto que acontece agora? A diferença é a abrangência nacional, é o envolvimento de todos esses setores que se sentem oprimidos ao longo das décadas, inclusive as mulheres, todo mundo que já tinha sido sufocado em protestos anteriores, e a repressão lá é violenta. Eles gostam muito de fazer cerimônias, espetáculos públicos de enforcamento, como pena de morte, inclusive pela participação dos protestos. Eles pegam grandes guindastes de construção e simplesmente enforcam as pessoas em praça pública. A diferença desse protesto agora é a combinação aí da economia em queda, uma grande crise econômica. O Irã é sancionado, inclusive, pelos Estados Unidos na exploração aí de petróleo, porque o Irã, como eu disse antes, é um estado perigoso para o mundo, quer desenvolver armamento nuclear. Inclusive Israel e Estados Unidos bombardearam aí instalações nucleares iranianas em junho do ano passado, um incidente que ficou muito famoso, você deve ter acompanhado também. E além dessa crise econômica, a gente tem a entrada de setores historicamente importantes, como você mencionou, os comerciantes dos bazares, inclusive do bazar de Teherã, e uma difusão nacional. Então tem um ambiente propício para, caso os Estados Unidos entendam que é o momento, ir lá e fazer uma intervenção pontual. Com Trump na liderança, tudo é possível. Chico, queria ouvir também sua opinião sobre esse assunto. O Deltan lembrou bem, de 2009 tivemos aquelas manifestações contra a reeleição da Ahmadinejad. Inclusive, naquele momento, o Lula saiu em defesa da Ahmadinejad, dizendo que excesso de democracia é o problema do Irã. Em 2022 também foi manifestações que decorreram ali, uma mulher curda que estava usando hijab, a polícia da moralidade falou que ela estava usando de forma incorreta, ela acabou sendo espancada e veio a óbito 3 dias depois. Você acha que por essa abrangência agora, e pelo cenário inclusive geopolítico no Oriente Médio, a questão o Bashar al-Assad era um dos principais aliados do regime iraniano, caiu em dezembro de 2024. O Hezbollah e o Hamas estão no momento crítico também, com todo o enfrentamento feito pelo Estado de Israel. Você acha que essas manifestações podem eventualmente levar à queda do líder supremo do Irã? É um cenário imprevisível, né, Fred? É muito difícil porque foram diversas
manifestações, acho que desde a década de 90 você consegue pontuar, de tempos em tempos a população vai, os motivos podem se modificar, mas elas costuma ser reprimido com bastante violência. Mas se a gente pegar uma linha histórica, acho que até o que o doutor falou, acho que de 2017 para cá começou a ter com uma recorrência muito maior, o que significa dizer que a situação interna de insatisfação talvez seja maior do que nunca esteve. Internamente, se a gente for olhar para a questão interna, eu acho que não só a abrangência nacional, mas também o quão difuso é. Eu estava vendo alguns especialistas, porque é difícil você ter muita notícia, né? Eu estava vendo a Al Jazeera, o pessoal que supostamente vai estar mais do outro lado, e eles mesmos falando assim, olha, não tem como você fazer um recorte, por exemplo, por faixa etária, por classe social, porque é uma determinada categoria profissional, ou porque é as mulheres... Não, a coisa ela é difusa, ela é de uma amplitude muito grande. Eu acho que guarda uma certa semelhança com o que a gente viu aqui no Brasil em 2013, obviamente que não teve aquela violência na repressão, mas na qual você não conseguia identificar. Começou com um negócio que era um protesto de esquerda, de repente a população foi toda para a rua, era um monte de pauta que pedia, mas você não tinha uma unidade. Então eu acho que o que essas manifestações representam é uma espécie de... chegou ao fundo do poço da esperança, sabe? Aquela coisa assim, não aguentamos mais esse negócio aqui, mas não que necessariamente saibam o que pedir para resolver o problema, né? Porque a dimensão econômica é meio que chegamos no limite do limite do limite. Então, internamente falando, e a repressão tem sido muito brutal, eu estava vendo há poucas horas agora, conseguiram a BBC entrevistando pessoas na rua, dizendo que está sendo um massacre, de mais de 2.000 pessoas nas ruas de Teherã, corpos expostos para tudo quanto é lado, a gente não tem muitas informações, né? A internet caiu, mesmo o Starlink também foi derrubado. Então, eu acho que você tem uma população que chegou no seu limite, que está em número considerável. Porém, para que isso possa ser enfrentado, você precisa ter... O regime tem que fraturar, né? E uma das informações mais interessantes que eu vi foi que, de todas as outras manifestações, a novidade nessa é que os militares estão na repressão. Até então, todas as outras, as forças de segurança, os militares falam, não, o problema interno não é externo. Dessa vez, não. Porque eles estão tratando aquilo como sendo algo insuflado pelos israelenses e pelos americanos, o que não deve estar errados, mas o grau da insatisfação é muito maior do que qualquer capacidade americana, norte-americana ou israelense para fazer. E aí você tem o cenário externo, que é uma fragilidade jamais vista, não só do regime iraniano, mas, digamos assim, daquilo que dá suporte à existência do regime iraniano, norte-coreano, venezuelano, russo, chinês, né? Você vê claramente que as movimentações do Donald Trump, goste ou não, acredite ou não, o fato é que ele como se ele estivesse se posicionando mundialmente de uma tal maneira que esse eixo, digamos assim, mais autocrático, ele tem se visto muito mais nas cordas do que parece. Então o Irã não tem a quem recorrer. A Rússia está com seus problemas, a China, se quiser se meter nisso, acho que ela não dá conta de enfrentar os Estados Unidos nesse momento. Então o melhor cenário para que esse regime caia, né? Agora, para que isso acontecer de fato, vai ter de ter uma intervenção de fora. Os Estados Unidos já fizeram isso no ano passado, foi ano passado, né, quando eles destruíram lá em junho, né, as usinas nucleares e tudo mais, a surra que tomaram também de Israel nessa guerra dos 12 dias, que em tese ainda está em andamento. Então eu acho muito difícil sem essa atuação. O fato do Trump falar que eles estão ligando para negociar, você pode entender de duas maneiras, né? Ou é aquela coisa assim, vamos negociar para que ele possa matar um monte de gente e resolver lá interno e depois não vamos falar mais nada, né? Ou de fato é um negócio, uma percepção, porque tem notícias de que vários grandes figuras do Irã já não estão mais no país. Então pode ser que tudo volte como era anteontem. Mas talvez seja a maior chance que a população iraniana tem de se desvencilhar do regime. O que não significa dizer, só para finalizar, que o que vem é uma democracia. Porque aí já entramos numa outra análise que eu acho que as condições do regime iraniano, a tomada de poder dos muçulmanos é muito maior do que apenas o Estado. Uhum. Fabi, falando, né, em Trump e Irã, eu queria ouvir sua opinião também. Um dos aspectos dessa pressão externa, inclusive o filho do Shah Reza Pahlavi, que havia sido deposto lá em 79, quando
os xiitas chegam ao poder no Irã, ele tem feito uma série de declarações públicas e parece que muito insuflada pelo governo americano ali, e eles colocando inclusive como um eventual substituto do regime, né, dizendo, olha, se cai o regime agora, eu me coloco aí como, assim como a Maria Corina Machado se coloca na Venezuela, eles colocando numa eventual substituição aí de regime como alternativa. Como é que você vê esse cenário? E em relação também a esse cenário maior, são manifestações pontuais com essa causa econômica ou, de fato, uma contestação geral ao regime iraniano? Bom, Fred, acho que tem uma nova notícia aqui que vai cair muito bem, que o presidente Trump anunciou 25% de sanção econômica a todos os países que negociarem com o Irã. Então isso é fundamental, né, nessa análise aqui geopolítica, porque a gente sabe que é um sufocamento, já existe isso no Irã, existe esse sufocamento financeiro, então é por aí, né, e também tem a questão do Shah que você falou, a volta da monarquia precisa ter, diferente da situação da Venezuela, porque lá esses protestos estão em mais de 100 cidades, né? O Irã é muito grande, ou ao menos teve um protesto, né, de grande monta aí nessas 100 cidades, então é muita coisa. Então é uma convulsão social que vai além. E se for por um dado não somente ideológico, aí, que a gente sabe que é um governo extremamente rígido, islâmico, como disse aí o Deltan, que explicou, xiita, e que tem a questão ideológica, né, tem a representatividade tão forte aí das mulheres, do jihad, de manter o cabelo sempre preso, aquelas vestes, de não ter vez. Além de tudo isso, né, a gente sabe, através até da própria Starlink, né, que o Elon Musk liberou lá no país, porque resolveram cortar a comunicação com a internet. Isso é típico de regime, e às vezes, de vez em quando, né, como o Brasil não está muito apto a falar que está tudo bem, a gente teve isso em relação ao próprio X no ano eleitoral. Mas lá o negócio está, a gente vê um monte, infelizmente, de corpos, e mesmo assim a população não para. Tem um fator também que eu acho curioso, que lá está fazendo praticamente 0 graus, um frio extremo, e a gente vê a população sem parar, sem cessar, indo às ruas, de uma forma até bastante significativa. E aí dá para fazer um paralelo, né? O Trump, na aplicação aqui da Magnitsky, né, foi falado, ou foi levantada a hipótese de que não houve nenhuma reação, tanto dos políticos quanto da população, né, em relação à retirada daquele ditador, que no nosso caso é um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas lá existe uma reação muito forte. Então, a miséria que o povo está, né, e a condição, inclusive, da monarquia, né, se colocar à disposição, e sim, parece que estão agindo conjuntamente com os Estados Unidos, porque essa sanção, agora a gente tem que olhar, embora a gente saiba que talvez não haja esse enfrentamento, quem pode salvar o Irã é a própria China. Então a China pode agir de bastidor, pode fazer inúmeras coisas, mas tem várias questões aí, que é realmente essa turbulência no próprio Oriente Médio, tem a questão de Israel, tem a questão ainda de ser um lugar onde coloca os principais grupos terroristas, né? Então não é tão simples, a população está completamente opressa há muitos anos e precisariam até reaprender a viver, né, na liberdade, porque é isso que essas ditaduras, esses regimes fechados acabam fazendo. Então a República Islâmica do Irã está correndo risco agora muito mais por esses 25% de sanções que o Trump acabou de colocar. Perfeito, Fabi. Deltan, queria ouvir sua opinião também. A gente vê que quando teve a operação de captura do Maduro, houve uma gritaria na esquerda mundial, dizendo que a soberania da Venezuela estava sendo violada. E agora a gente vê um silêncio aí. Diferente, por exemplo, de 2009, como eu mencionei, o Lula saiu em defesa do Ahmadinejad, dizendo que, olha, aquelas manifestações eram excesso de democracia, não houve fraude eleitoral nenhuma. E agora, nesse caso, estranha esse silêncio. O que é esse silêncio? A cumplicidade? A que se atribui esse silêncio da esquerda? Assim, um silêncio da esquerda não só brasileira, Fred, mas da esquerda e do progressismo mundial. O que explica esse silêncio da esquerda, do progressismo, quando você tem duas questões essenciais, em primeira vista, para a esquerda que estão em jogo? A primeira questão é a luta pelo direito das mulheres, especialmente para as visões feministas, progressistas, mas não só para elas, por todo mundo que defenda o direito da autonomia da mulher. Vamos lembrar que
o não uso do hijab publicamente, ou ainda a postagem de fotos por mulheres em redes sociais, ou uma série de ações de autonomia das mulheres são punidas, inclusive com açoites, prisões no Irã. Vão lembrar ainda que mulheres, quando são alvo de crimes como estupros, dificilmente o criminoso é punido, porque o testemunho dela vale pela metade e a do homem vale integralmente. Então, a não ser que o homem confesse ou exista uma outra testemunha que seja homem, o criminoso não vai ser punido. Também é permitido o casamento de crianças de 13 anos ou até com menor idade, quando existe uma autorização dos pais, o que vai permitir aí um abuso por adultos em relação a meninas crianças. Então tem uma série de práticas absolutamente espúrias em relação às mulheres que deveriam ser alvo de uma gritaria da esquerda. E a esquerda poderia aproveitar esse momento para reafirmar a luta pelos direitos das mulheres. Inclusive, uma das ações que está se tornando um ícone desse protesto agora de 2026 no Irã é um protesto que foi feito por uma iraniana que reside no exterior, aparentemente no Canadá, que queimou uma foto do Ali Khamenei, do líder supremo religioso iraniano, e usou aquele incêndio naquela foto para acender um cigarro com aquilo, num ato de protesto, de rebeldia, um ato de afronta, de questionamento à autoridade dele. E milhares de mulheres ao redor do mundo passaram a repetir esse ato, a fazer a mesma coisa e a fazer postagens sobre isso, num ato aí de luta, de protesto contra a repressão às mulheres e a supressão dos seus direitos. Além disso, esses protestos eles envolvem ainda uma questão de autonomia e de autodeterminação dos povos. Dos povos decidirem o seu destino, dos povos não serem aí alvo de repressões, de mortes, uma questão de autodeterminação dos povos. Então é uma questão até moral, mais do que geopolítica, é uma questão de defender o que é certo. E por que a esquerda e o progressismo silenciam? Eles silenciam porque eles veem que criticar o Irã ajuda e beneficia, em última análise, os Estados Unidos. Porque eles têm uma visão anti-imperialista e essa visão ideológica deles, de modo, a meu ver, absolutamente inadequado, se sobrepõe à defesa dos próprios direitos que eles dizem defender, a autodeterminação dos povos, a luta do povo pela democracia, a luta contra a ditadura. Ou seja, eles preferem a manutenção de uma ditadura que oprime um povo e que suprime os direitos das mulheres à derrubada de uma ditadura que é contra os Estados Unidos. Eles colocam o anti-americanismo acima da defesa dos direitos básicos e da própria democracia e autodeterminação dos povos. Para não dizer que é uma hipocrisia, porque vários vão ser hipócritas, vários vão realmente entender que o fim justifica os meios, existe uma parcela aí que provavelmente acaba se afogando nesse poço de maldade moral por conta de vieses psicológicos, de ódio aos Estados Unidos, um anti-imperialismo, aquela esquerda rançosa, velha, antiga, embriagada em ideais que ficaram no passado. Boa, Deltan. Chico, queria ouvir sua opinião também sobre esse assunto especificamente. Como é que explica essa contradição entre uma esquerda que no mundo ocidental diz defender os direitos das mulheres e fecha os olhos para esses regimes que são conhecidos especialmente dentro do islamismo por tratar as mulheres como cidadãos de segunda classe, por assim dizer? A clássica forma mental da esquerda é essa aparente contradição e até um certo irracionalismo, mas no fundo é uma dialética, né? Nos quais eles não estão prestando atenção em termos de ou valores ou no que é o certo ou errado numa determinada situação, mas de certo modo olhando esse cenário, fazer o que melhor leva ao fim que eu gostaria de alcançar. Então, todas as pautas e todos os discursos, as retóricas a favor das mulheres, a favor dos homossexuais, etc. e tal, vai até a página 2, porque se isso for mais ajudar o meu inimigo, digamos assim, do que a minha pauta, então não vai haver a defesa. A gente consegue enxergar essa contradição também, por exemplo, quando você tem humoristas, por exemplo. Se o humorista ele é da patota, né, se ele tem as mesmas ideias que nós, então a gente finge que qualquer coisa que ele tenha falado contra a mulher não aconteceu. Se for o outro, aí não, aí tem que passar por cima, né? Sempre importa quem está falando e não o quê. Então, um teste muito simples, por exemplo, se não fosse os Estados Unidos ameaçando a ingerência, mas fosse a China, a libertadora do Irã, se fosse a Rússia,
se fosse a Cuba, se fosse o Brasil, vamos dizer assim, muito provavelmente você estaria vendo um apoio com todo o discurso dos direitos humanos, já se estaria falando em Putin, Xi Jinping para Nobel da Paz, facilmente falando. Porque tudo isso está dentro de um contexto, está dentro de uma ideia no qual, no final das contas, vai servir para nós, não porque é uma preocupação efetiva com a população iraniana. Como é os Estados Unidos, isso significa que se eu proteger aquilo que eu digo que eu protejo, que é esses direitos humanos, vai favorecer os Estados Unidos e vai me prejudicar no jogo geopolítico, então eu não faço mais nada, eu não falo nada. Agora, o que é curioso é que também não está tendo a grita contra os Estados Unidos. Porque até mesmo contra a Venezuela teve, mas até de uma maneira até meio comedida. Por quê? Porque é o seguinte, quem tem medo. Né? E os Estados Unidos demonstraram uma força que há muitos anos eles não demonstravam. Se a gente brincava que no Brasil, né, o gigante acordou e dormiu já muito rapidamente, isso se aplica muito bem para os Estados Unidos, porque a operação que foi feita no próprio Irã no ano passado e a espetaculosa operação na Venezuela agora é para fazer qualquer um não duvidar de que as coisas podem acelerar muito mais rápido do que se imagina. Então eu acho que também tem muito medo. Porque, claramente, assim, se eu for em defesa, eu não tenho condição de defender. Se eu atacar, eu perigo ser o próximo da fila. Né? Esses 25% que a Fabi trouxe, já é o sinal do Trump para seguir. E aí? Com quem que vocês vão reunir aqui? Porque chegou o dono da bola. Né? E aí é um teste de força. E quem é o mais nitidamente muito mais poderoso do que talvez todo mundo imaginava é os Estados Unidos. Né? E o Donald Trump está com o pé no acelerador já faz algum tempo. Então eu acho que é um misto de hipocrisia e medo da esquerda para não falar nada por enquanto. Uhum. É até interessante falar desse aspecto, Chico, porque até me recordei quando eu vi a charge, falei, opa, ele está entrando por um caminho perigoso, porque a dancinha do Maduro foi que, segundo o New York Times, levou o Trump a tomar. Foi a gota d'água. Então, e Fabi, queria ouvir a sua opinião também sobre essa questão de direitos das mulheres, que a esquerda diz defender. É a instrumentalização da causa para acumular poder e pouco importa objetivamente, no caso agora, né, do Irã, se o regime defende ou não o direito das mulheres, eles apoiam o Irã e não importa, mas aqui no mundo ocidental dizem defender as mulheres? Olha, a gente não precisa até o Irã, né, para constatar essa grande hipocrisia aí da esquerda. Aqui no Brasil mesmo, né, os direitos das mulheres, ela tem duas vertentes. Se você tiver indícios, né, de ser uma mulher conservadora, tradicional, não vai ser defendida, embora essa defesa realmente é puro barulho, né, é puro somente alinhamento ideológico, porque a gente não vê, de fato, uma defesa que dê algum retorno, né, para as mulheres da esquerda, no Brasil e no mundo. Né? E as iranianas, então, o regime de opressão que elas vivem, esse caso que veio à tona, né, da menina ser espancada, que veio até um protesto, né, das mulheres, gente, isso seria suficiente, né, para muita coisa, para tentar entender, inclusive, a nossa história recente. Né? Nós tivemos, não é tão longe na história, os horrores da Segunda Guerra Mundial, e eu acho que não fica distante na questão das mulheres lá no Irã. Por exemplo, uma coisa que eu sei que lá acontece, quando as mães têm seus bebês, elas não podem sair para passear com as crianças ao sol, tem que ser homens, elas não podem entrar em parques. Se vocês imaginem isso, não é nada, né, demais aqui, mesmo naquela vestimenta, com aquela vestimenta, elas não podem quase tomar a luz do dia. Então, isso é uma violação, né, de direito humano bem concreta e muito simples de se averiguar, imagina as outras. E outra coisa aqui que a gente vai entender, que tem que juntar aqui nesse enredo todo, é que o Brasil, o Trump falou, né, dos 25%, que quem negociar com o Irã de alguma forma, mantiver negócios, será sancionado em 25% com os seus negócios nos Estados Unidos. O Brasil tem aí formalmente ureia, pistache e uva passas que ele compra do Irã. Mas informalmente, aquela questão do urânio e aquela questão dos navios atracados, né? Será que realmente a inteligência americana que está à frente disso tudo não sabe o que o Brasil foi essa porta em relação aos combustíveis, em relação a essa nova rota aí, né, que não é a da seda, mas sim dos ditadores, que vai Brasil, Venezuela e chega do outro lado do mundo, vai para a Rússia, vai para o Irã, vai para a China. Né? Então, talvez é isso que está vindo às claras. E também existe ameaça concreta, não dá para descartar, além dos 25%, do Trump realmente realizar uma ação militar, nem que seja assim também, né, pontual,
em relação ao Irã, porque talvez para derrubar o regime precise disso, e a gente sabe que a questão do Shah realmente parece que está bem alinhado com os Estados Unidos e tudo está acontecendo no mundo ao mesmo tempo. Então, essa questão do Irã, ela é muito simbólica, mas ela muda tudo completamente aí no Oriente Médio e, consequentemente, no mundo, né? Que dias, a gente só está no 12º dia de janeiro, já parece que foram 3 anos, né, na questão geopolítica. Obrigado, Fabi. Já voltamos. Quer falar? Posso só complementar? Claro. Que eu vi um levantamento muito interessante do Sam Puncher sobre esse caso. Ele falou que a embaixada brasileira ela já se manifestou sobre conflitos e episódios de violência em vários países do mundo. Um deles aqui, eu quero até que você que está nos escutando, você nos diga se você sabe onde que fica esse país, que eu vou ser sincero. Eu não sei. Daguestão. Daguestão, alguém que sabe onde é que fica? Sabe, Fred? Obrigado. Escureci, por favor. É um daqueles estão ali. Daguestão. Então, veja só, a Embaixada do Brasil já se manifestou, as relações exteriores do Brasil, sobre conflitos no Daguestão, no Peru, Equador, Venezuela, mas silencia em relação aos conflitos e à morte dos cidadãos no Irã. Veja que Lula, antes de ele falar sobre a violência contra os cidadãos do Irã, ele ligou para o Wagner Moura para dar parabéns pelo Globo de Ouro, considerando isso mais importante, olha o ranking de prioridades, do que dar atenção às pessoas que estão sendo mortas lá no Irã. Silenciando, mesmo sendo uma questão mais moral, mais uma vez, do que geopolítica, uma questão moral. É o homicídio dos seus próprios cidadãos pelo governo. O Brasil precisava se posicionar em relação a isso, mas Lula, mais uma vez, faz nós passarmos vergonha. Isso aí. E falando em escândalo, temos novidades, né, envolvendo Banco Master. Banco Master que, desde o início ali desses escândalos envolvendo grandes fraudes financeiras, né, a participação e ligação desse escândalo a ministros do STF, seja no caso daquele voo que o ministro Dias Toffoli realizou com um advogado de um dos diretores do Banco Master, a contratação pelo Banco Master da esposa do ministro Alexandre de Moraes, num contrato de 129 milhões de reais. E essa semana saiu aí notícias envolvendo um fundo de investimentos ligado ao escândalo dessa fraude do Banco Master e familiares do Banco Master. A Gazeta do Povo fez uma reportagem a respeito dizendo o seguinte, olha, empresas de parentes de Toffoli tiveram um fundo ligado a fraudes do Master como sócio, diz jornal. E a própria Folha de São Paulo fez ali todo um organograma, né, das ligações entre os familiares do Toffoli e esse fundo de investimentos. E até queria pedir para o Deltan explicar um pouco, né, para os nossos espectadores, Deltan, qual que é a ligação entre os familiares do Toffoli e esse fundo ligado ao Banco Master? Fred, você quer que eu explique porque é um PowerPoint, é isso? É um gráfico. Olha só, pessoal, você está vendo aí na tela o quê, ó? Ó, foca naquela bolinha, já que eu sou especialista em bolinhas, PowerPoints com bolinhas, aquela bolinha. E lembre, não fui eu que fiz esse gráfico é da Folha de São Paulo, a gente está dando aqui o devido crédito para ela, mas foca naquela bolinha escrita Fundo Arlen. Aquele Fundo Arlen, ele foi investidor, pelo menos até maio de 2025, de dois empreendimentos que você vê ali acima e à direita dele. Foi investidor do Taiá Administração, que é um resort que fica aqui no Paraná, e foi investidor da DIGEP. Ambos aí têm como ex-sócios aí primo de Toffoli, Mário Humberto Degani. Além disso, o Taiá ele tem como ex-sócio uma empresa de participações que tem como sócios dela o José Carlos Dias Toffoli, irmão do ministro, e outro irmão do ministro, José Eugênio Dias Toffoli, tá? E aí você olha para o Fundo Arlen, volta para aquela bolinha ali do Fundo Arlen. O Fundo Arlen, ele foi ex-cotista do Fundo RWM Plus, que teve investimentos do Fundo Maia 95. Esse Maia 95, ele é investigado no âmbito do esquema do Master. Ele é apontado pelo Banco Central como suspeito. Além disso, os 3 fundos que você vê aí na base, as 3 bolinhas maiores, elas são administradas pela REAG. A REAG, ela é uma empresa que é investigada porque ela estaria envolvida até dentro daquele escândalo dos fundos do PCC, do primeiro comando do capital, né? Primeiro comando da capital, que ele é aquela gestora, a REAG, investigada por estar relacionada a investimentos e multiplicação de fundos
de organizações criminosas. Então, esse é o quadro. Agora, o que chama atenção nisso tudo? Vejam só, se o Toffoli tem relação com o irmão, com o primo, que estão relacionados a negócios privados, que têm relação, interesses comerciais relacionados a fundos relacionados ao Master, como é que o Toffoli pode ter alguma isenção, pode ter imparcialidade para investigar e para julgar esse caso, quando existem interesses comerciais relacionados? Isso não pode acontecer. E mais, é impossível você olhar esse gráfico que você viu e você não fazer uma leitura retrospectiva e você começar a fazer aqui um pop-up aqui, começar a levantar hipóteses sobre por que o Toffoli deu aquelas decisões estranhíssimas que ele deu. Uma hipótese que nós tínhamos era a viagem do Toffoli com o advogado de um dos executivos do Master indo ver uma final da Libertadores em Lima, no Peru. Mas aí começam a surgir outras hipóteses. Será que o Toffoli não deu essas decisões esdrúxulas, sem fundamento que ele deu? Porque ele tem relações comerciais, familiares, indiretas com empresas investigadas do Master? Será que não é por isso? Vamos lembrar que o Toffoli, ele avocou o caso para o STF, invocando um contrato que não tinha nada a ver com as fraudes, ou seja, esse caso não era para estar no Supremo Tribunal Federal. Ele decretou um sigilo máximo, outra coisa absolutamente atípica. Você decreta o sigilo antes da busca e apreensão e não depois. Mas ele impediu que a CPMI do INSS tivesse acesso aos dados do celular do Vorcaro. Outra coisa totalmente atípica. Quando que a gente viu uma decisão dessa? Resposta: nunca. Aí o Toffoli determinou aquela acariação em pleno recesso, 29 de dezembro, por iniciativa própria, sem pedido de ninguém, sem que fosse um caso de acariação, porque ninguém tinha sido ouvido, com indícios fortes aí de desvio de finalidade, de uma baita de uma ilegalidade. E aí você passa a questionar todo esse conjunto de decisões esdrúxulas, em que, segundo a própria imprensa desconfiava, o objetivo final do Toffoli era anular o processo do Master ou reverter a liquidação decretada pelo Banco Central, de modo contrário ao que a técnica recomendava. Será que tudo isso não tá ligado a motivações patrimoniais de cunho financeiro ligadas à família dele? São as perguntas que vêm à nossa mente. E aí, quem que tem que dar essa resposta? Quem tem que dar essa resposta é a autoridade que é accountable, que é responsável, que tem que ser submetida dentro de uma democracia de um Estado de Direito a questionamento. Pois bem, Toffoli foi questionado pela imprensa e qual foi a resposta dele? Silêncio. É aquele tipo de silêncio daquele investigado que você tem um monte de prova, um monte de evidências que levantam suspeitas sobre ele, você pergunta e ele se reserva ao direito de permanecer em silêncio. Isso aí, Deltan. E, Chico, queria ouvir sua opinião também, que você vê que o Daniel Vorcaro, segundo consta, teria no seu telefone celular uma série de contatos de ministros do STF. E seria uma espécie de intermediário entre essas negociatas privadas e esses ministros. Será que o Vorcaro pode levar a queda aí de um ministro do STF? Eu acho que ele fez tão bem as conexões dele que eu acho que ele está muito seguro que não vai precisar derrubar ninguém. Porque vão derrubar tudo antes de cair tanta gente. Eu acho que a gente já chegou num ponto, até vendo o trabalho da imprensa, né, como, por exemplo, em quantos casos, Deltan, que a imprensa ia chegar no fundo que vai no sócio, que é no cotista e tal, eu acho que a gente tem duas coisas sendo investigadas. Tem a questão do Banco Master, que é uma das investigações, mas a investigação da imprensa é as possíveis ligações de ministros do STF com essa situação, com esses escândalos. O que a gente está vendo é a grande imprensa, enfim, né, é como se estivesse dando um basta, como se estivesse dizendo chega, né, agora vocês já passaram do ponto, está na hora da gente começar a consertar isso. E começou-se um trabalho que me lembra muito, já falei aqui algumas vezes, o trabalho da imprensa me lembra um pouco o que foi o trabalho da imprensa na época do Collor, né, que só depois do trabalho da imprensa que se movimenta Polícia Federal, etc. e tal, coisa que mudou depois do Collor, onde a polícia tem sempre muito mais a iniciativa do que qualquer outra coisa. Então eu acho que nós estamos vendo aqui, nós não estamos falando do Banco Master, mas nós estamos falando de suspeitas, né? Que se tem indícios e o que vai ser feito com esses indícios. E aí eu até queria fazer uma pergunta para o Deltan, na condição desse procurador da República, quer dizer, se você fosse no primeiro grau de jurisdição ou no segundo, né? E de repente no meio dos indícios aparece que é irmão do juiz, que está adstrito à causa. Qual é o procedimento que o procurador tem de fazer
nesse momento? Porque pede a suspeição do juiz, pede algum tipo de recurso, alguma outra providência que se teria? Porque, em tese, o Procurador-Geral da República que teria que tomar alguma providência nesse caso. Já seria suficiente para se pedir suspeição nos autos mesmo ou ainda é cedo para isso? Sim, Cursinha, o que nós faríamos como procurador em primeira instância diante de um juiz cujos parentes aparecessem relacionados aos negócios, você pedir a suspeição do juiz. Mas é muito difícil chegar a isso porque, em geral, o juiz ele se declara suspeito. O juiz se declara suspeito, se afasta, isso é redistribuído, isso é muito comum. Eu não lembro de um caso em que eu tive que arguir a suspeição do juiz. Eu lembro sim de nós termos que arguir a suspeição de ministros do Supremo, porque eles apareciam na Lava Jato como possíveis implicados, mas eles se recusavam à suspeição. Diferente do primeiro grau, que se o juiz tem alguma relação, se alguém pode levantar alguma hipótese para preservar a sua própria reputação, ele se declara suspeito. Agora, mais grave do que isso, o que eu faria em primeira instância, se eu visse tudo isso que está vendo, eu ia instaurar uma investigação. Não sobre Toffoli. Toffoli é caso, por enquanto, de suspeição, embora aquelas decisões sejam todas muito esdrúxulas e ainda precisem de esclarecimento. Mas eu ia instaurar uma investigação em relação a Alexandre de Moraes. Porque se não houve prestação de serviços do escritório da esposa para o Banco Master, aí você tem indícios de pagamentos indevidos que podem significar corrupção, tráfico de influência, coisa da pior espécie. Então você instaura uma investigação básica e você verifica, teve ou não teve prestação de serviço correspondente ao valor. Não teve, você vai para cima e vai investigar o que de fato que se estava pagando. Então, hoje a gente tem hipóteses, só que o problema é que a gente não tem um órgão de investigação com a coragem, com a correção, com o compromisso público de instaurar uma investigação em relação a Alexandre de Moraes. Perfeito. Fabio, eu queria ouvir sua opinião também, né, sobre essas ligações do Toffoli, né, com esses fundos e de familiares dele, mas também queria ouvir a oposição já reuniu as assinaturas para uma CPMI, né, tão logo retomados os trabalhos legislativos, uma CPMI do Banco Master. Na prática, será que esse pode ser um instrumento para se chegar aí a uma investigação do Poder Judiciário há muito tempo almejada pela oposição? Olha, a gente está no Brasil onde tudo está centralizado. Então a questão depende do Alcolumbre, não é mesmo? A gente não tem o que fazer. E do Gumota, né? Então, CPI ou CPMI, a gente vai depender desses dois. E ao que consta, os dois, supostamente, né, tem, porque está em sigilo, mas tem ligações também, vai entrar nesse PowerPoint, né, Deltan, talvez entre, de ligações perigosas. Então, a gente não está no Brasil onde tem realmente uma vontade de se apurar, porque não tem gente com teto de vidro. Aliás, o Deltan falou aí de uma investigação, houve abertura de uma investigação para ver as ações aí da esposa do Moraes, desses 139 milhões que não foi pago 89 mais ou menos, né, que é bastante dinheiro. O PGR arquivou, dizendo que não há, né, constatação nem de crime para poder apurar. Né? Então, a gente está num ambiente completamente contaminado, a gente tem saída, a gente vê as saídas institucionais, as saídas jurídicas, existe isso, mas os meios já estão dominados. Então, nos pontos chaves, onde a gente poderia definir se há ou não, né, esperança ao Brasil, porque é a volta da explanação da corrupção que nunca parou, é a pauta anticorrupção que a gente nunca deveria ter largado, a gente tem pessoas comprometidas com o esquema nos pontos chaves. Então, eu fico pensando, será? Né? Não é desânimo, mas é ser um pouco realista. O Gumota e Alcolumbre, principalmente Alcolumbre, né, tem ligações, e tem ligações, engraçado que tudo isso está se juntando, engraçado não, é triste, mas tudo está se juntando, né, tem ligações entre o INSS e esses fundos, né, e chega junto ao PCC, ao crime organizado. Então, essa é a síntese do Brasil. Você vê políticos, você vê membros do judiciário que jamais, né, diferente da primeira instância, Deltan, eles vão se declarar suspeitos, eles nunca fizeram isso, né, por mais que tenha provas ali em relação, estou falando do Brasil moderno, né, do Brasil de agora, um Brasil onde lei só serve para a gente ficar citando e lembrar que, outrora houve leis que a gente gostava muito delas, mas atualmente a gente vê esse pessoal matando no peito. É gravíssimo tudo isso, é gravíssimo esse núcleo que a imprensa está trazendo para nós, que a Gazeta colocou aí, né, e fez a relação. Como assim? Esses irmãos do Toffoli são laranjas ou não? Vamos falar a linguagem que o pessoal entende. Da onde vem esse dinheiro do Toffoli? Para onde vai? Por que tem fundos ligados ao PCC que seria supostamente lavagem de dinheiro?
e tem ali um retorno, tem um pagamento, inclusive, quando você vê esses gráficos, tem um pagamento, suposto pagamento para quem operou o dinheiro. Então, está pagando a lavagem de dinheiro. O que é isso? Né? Por que Vorcaro não voltou para a prisão? Porque se foi mostrado aí que ele contamina o ambiente e as investigações, etc. Por que a gente viu uma declaração aí do presidente do TCU esquisita hoje mesmo? Por que existe tudo isso e existe esse vai e volta, né, de o TCU se meter na função regulatória do Banco Central e não na função ali de apurar as contas, que é o Tribunal de Contas, né, mas não é função regulatória. Então, o Banco Central de Lula tem ou não autonomia? Né? O que está acontecendo com esse jogo de influência? E eu concordo com o Deltan. Se a gente fosse nomear aqui, a questão do Moraes, inclusive, que veio primeiro, ela deveria ser apurada e com afinco. Cadê a contraprestação de serviços? E aonde tem dinheiro público nisso? E aonde não tem? Né? Mas o que a gente sabe é que tem a compra lá do Banco de Brasília, isso é dinheiro público. E a Câmara Legislativa de Brasília? Cadê? Então, assim, eu não entendo o que as pessoas ainda estão no recesso. O Brasil tem muito trabalho para fazer. Eu não entendo como os parlamentares não estão se mexendo. Perfeito, Fabi. Doutor, eu queria ouvir sua opinião também sobre essa questão da CPI. A gente já teve uma CPI do Judiciário no Brasil no final da década de 90, envolvendo aquele juiz lá, Nicolau dos Santos Neto, o famoso Lalau, uma corrupção no TRT do estado de São Paulo. Você acha que essa CPMI do Banco Master eventualmente pode se transformar numa CPMI para investigar esses abusos do Poder Judiciário, e corrupção, infelizmente, dentro do Poder Judiciário? Eu acho possível, mas eu acho que tem um caminho talvez mais fácil ainda pelo qual isso possa acontecer. Só vou recuperar esse caso do TRT de São Paulo, para quem não lembra. Foi um caso em que um presidente do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, do Estado de São Paulo, que é um tribunal federal, mas que abarca o Estado de São Paulo, eles construíram um fórum trabalhista. E nesse fórum trabalhista teve um desvio superior em valores atualizados a R$1 bilhão. E o que aconteceu foi que isso foi descoberto, foi comprovado, teve matéria, Jornal Nacional, Fantástico. Juiz Lalau só foi ser preso depois de muito tempo, mas muito tempo, foi colocado no final das contas em uma prisão domiciliar. Um colega muito combativo em São Paulo buscou provar que ele não fazia jus à prisão domiciliar, que ele deveria estar numa cadeia comum, mas não conseguiu prevalecer. No final das contas, a pena ficou super branda pro dano, pro prejuízo causado. Foi um caso em que estava envolvido, inclusive, uma empresa de construção ligada a um senador na época, Luiz Estevão. Foi um grande escândalo no Brasil. E hoje, qual é a nossa perspectiva? A nossa perspectiva é o que seria, digamos, o esperado ou desejável? Se colherem assinaturas para uma CPMI do caso Master e haver uma investigação parlamentar sobre o caso Master. Qual é o objetivo de uma investigação parlamentar? O objetivo é levantar provas, ouvir pessoas, quebrar sigilos bancário e fiscal. Isso tudo coloca uma tremenda energia e luz política, luz da sociedade sobre aquele fato para que ele possa ser esclarecido. No final da CPMI existe um relatório e esse relatório é enviado para as autoridades competentes, Ministério Público, Judiciário. Uma CPMI, ela não acusa, ela não julga, ela não condena. Ela faz um relatório em que ela indica possíveis culpados e encaminha para os órgãos competentes. Mas, Deltan, isso é útil? Isso é super útil. Isso lança luz, como eu disse, coloca uma baita de uma energia política em cima dos fatos e pressiona os órgãos de persecução criminal, como polícia, Poder Judiciário, Ministério Público, a agirem, especialmente quando você tem em vista autoridades muito poderosas como ministros do Supremo e a tendência do sistema, do aparato é a inércia, até para se proteger. Porque se o Procurador-Geral da República age e não consegue alcançar resultados, não consegue avançar, ele vai ser o próximo a ser alvo de retaliação pelos ministros do Supremo, que conseguem retaliar não só diretamente por meio de medidas do Supremo, mas eles têm influência hoje em todos os órgãos públicos, tem influência até no Tribunal de Contas da União, vai virar para o ministro que eles mesmos indicaram para o Tribunal de Contas da União, ou para o ministro que ambiciona ser ministro do Supremo, e a opinião, a influência do ministro do Supremo junto ao presidente da República é essencial para ser escolhido um novo ministro do Supremo, e aí esse ministro do Supremo vai virar para o cara do Tribunal de Contas e vê se não acha nada de errado que possa jogar uma conta grande aí sobre a vida, a pessoa física do Procurador-Geral da República. Então ninguém vai mexer com o ministro do Supremo, a não ser que tenha um grande respaldo. E uma CPMI do caso Massa poderia dar um respaldo para um Procurador-Geral da República para que ele possa ter um conforto maior para adotar as ações que ele deveria adotar de qualquer forma
exercendo e cumprindo os deveres do seu cargo em relação a mesmo ministros do Supremo que devam ser investigados. Agora, esse seria o caminho que nós esperaríamos, como eu estava conversando com você, Fred. Mas o que eu acho que é mais provável que aconteça caso a política queira efetivamente lançar luz sobre esse caso e investir energia? O mais fácil seria redirecionar uma parte da apuração da CPMI e do INSS, que já está instalada, que tem um monte de gente lá boa. Você tem gente como o Sérgio Moro, experiente em investigação. Você tem o Alfredo Gaspar, relator, ex-procurador-geral de Justiça lá no Alagoas. Você tem ainda pessoas como aquele senador que está mais ligado à Tabata Amaral. Qual é o nome? Que era delegado de Polícia Federal? Fabiano Contarato. Não, o Fabiano Contarato, mas tem um outro também, que era delegado de Polícia Federal. Alessandro Vieira, um excelente senador, também muito técnico na parte de investigação, que está lá. Ou seja, você tem um corpo ali muito bom. Seria excelente você aproveitar esse caso, especialmente porque você tem a presidência e a relatoria, que o governo comeu bola e caiu na mão de pessoas isentas, técnicas, boas, mais à direita e não à esquerda, e a gente aproveitar e redirecionar isso para apurar o caso do Banco Massa. Esse seria, digamos, o mais fácil, isso seria, a meu ver, o ideal, o mais fácil, o mais à mão para a gente tentar lançar uma luz de transparência e de justiça sobre esse caso. Perfeito. Chico, queria ouvir tua opinião. Você tratou aqui das manifestações de 2013. Foi que havia ali um sentimento difuso do brasileiro cansado da corrupção e querendo dar um basta a esse cenário. Em relação ao STF, nós temos tido esses abusos contra direitos humanos, violações de direitos humanos. Parece que a maior parte da sociedade brasileira ficou meio inerte, anestesiada, por assim dizer. Sim. Agora, com esse cenário de corrupção, será que pode mudar o cenário para 2026, a população voltar a se mobilizar em torno dessa pauta da corrupção envolvendo o Supremo Tribunal Federal? Nós estamos numa situação muito difícil, né? Porque eu acho que quem se manifestava está cansado, né? Cansado, frustrado, decepcionado, desalentado, quer dizer, vendo que adianta, né? Fazer tudo isso se não se vê resultado a partir dessas manifestações. O outro porém, que é diferente de 2013, em 2013 a população ela toma as ruas e ela não tem cor, né? Porque, tinha lá os 20 centavos, não é por 20 centavos da esquerda, mas de repente virou uma coisa que até a esquerda entender que a população é mais de direita, não que a direita tomou as ruas, levou um certo tempo, né? E durante ainda alguns anos, políticos eram proibidos, se alguém chegasse com alguma bandeira partidária não era aceito, eram todos, porque aquilo era uma manifestação efetivamente popular, né? Para que se tenha o tamanho daquelas manifestações, precisa de algo semelhante, né? Uma das coisas que mais alimentou aquelas manifestações e manteve foi justamente uma questão de corrupção que a Lava Jato havia explicitado de uma maneira que não era partidária, né? Depois é que se vai construir o discurso de que o Deltan e o Moro eram todos agentes, né, da direita e não sei o quê, que tinha motivação política, da CIA, essa coisa, mas não tinha, a coisa era técnica. A Lava Jato da época é o Banco Central de hoje em dia, onde parece que está agindo tecnicamente de acordo com o que está dado ali. Então eu acho que precisaria haver algo semelhante a isso, em que a verdade dos fatos, os fatos por si só, indignassem independentemente das cores ideológicas. Só que essa dimensão ideológica está tão acentuada no Brasil que se você não consegue fazer as pessoas olharem para os crimes contra os direitos humanos que foram cometidos e continuam sendo cometidos, e as pessoas literalmente preferem silenciar para não correr o risco de ajudar o Bolsonaro ou qualquer coisa que o valha, acho muito difícil você conseguir mobilizar somente por essa dimensão da corrupção. Embora eu acho que, e aí eu acho que talvez seja aquela coisa de conjunção dos astros, né? Você tem um ano eleitoral, eu acho muito difícil que as CPIs sejam instauradas, porque eu acho que muita gente está com medo do que possa acontecer disso, mas concordo com o Deltan, se vem uma CPI do Master, se você tem a imprensa continuando, né, chega um certo ponto em que a coisa começa a fermentar, né, a massa, e aí de repente começa uma manifestação aqui, uma manifestação acolá, e aí de repente aquilo toma um volume tão tamanho. E eu acho que é relevante porque do jeito que a coisa está indo, já não se trata de você derrubar o governo Lula ou ser contra o Jair Bolsonaro. Vai ser contra algo que é as entranhas do próprio STF, do próprio Poder Judiciário, que é bom lembrar, assim, a Lava Jato ela só acaba quando bate ali. Né? Eu sempre digo isso, assim, quando chegou lá, tem que talvez o Gilmar Mendes, o Aécio Neves, de repente um monte de jornalista que era a favor virou contra, tudo que era no STF que era a favor, de repente muda completamente do avesso aquilo tudo. Então é extremamente difícil
de se conseguir fazer isso. E por isso eu acho que, de fato, sem uma massa popular nas ruas contra isso, é muito difícil de se mudar, porque é um sistema que se protege entre si. Né? Então é meio que nós estamos numa situação meio que meio iraniana, naquela coisa assim, tipo assim, se o povo não for para a rua, dificilmente as coisas mudam, mas o povo indo para a rua também ficou difícil de se mudar. Então nós estamos numa situação em que vai precisar de muito fermento nessa massa, quer dizer, sair muito mais coisa. A gente está muito na mão, por incrível que pareça, nós estamos muito mais na mão de jornalistas como a Malu Gaspar, como outros, para fazer isso crescer e novos fatos virem à tona para que, de repente, a gente consiga aquela faísca que faz com que esse movimento aconteça. Mas eu acho que sem povo na rua, acho muito difícil das coisas irem para frente. Perfeito. Fabi, eu queria ouvir sua opinião também a respeito desse assunto. Em relação até, uma das principais pautas aí da oposição é a questão da eleição dos senadores para 2026 e muito em função de um papel que o Senado tem que exercer de fazer freio aos abusos do Supremo Tribunal Federal. Você acha que esse elemento corrupção envolvendo o STF pode, né, incendiar mais aí a oposição e conseguir de alguma maneira mobilizar a sociedade para essa eleição tão importante do Senado em 2026? Esse é um perigo real que a gente corre. Eu vejo o brasileiro desmotivado completamente, além de sair às ruas, né, para manifestar por uma série de motivos, mas também pela repressão que houve. O exemplo do 8 de janeiro, né, foi muito forte, tem família chorando, nada é solucionado, pessoas comuns, gente que não estava envolvida, então existe esse medo, e esse medo é justificado. É a mesma coisa em relação aos senadores, né, e as eleições também, de uma forma geral. Eu vejo muita gente falando que não sairá de casa para votar, né, e por mais que você explique a importância do voto, etc., fica uma coisa um pouco difícil, porque você não tem já, né, o líder aí da população, que é o próprio Bolsonaro, que carrega voto, que carrega a popularidade, e vê-lo sofrer, né, dia a dia, isso tem tirado as pessoas, inclusive da questão de querer discutir o nosso futuro, a política e a pauta anticorrupção do Brasil, ela sempre foi forte, né, o brasileiro comum, ele trabalha, ele levanta cedo, ele só quer chegar em casa, né, e conseguir ali pagar, infelizmente é só isso, o seu almoço, seu jantar, dar uma condição mais ou menos aí para sua família, porque aí consegue e sobreviver à violência, né, das cidades, que realmente está absurda. Então, o brasileiro comum, ele vai olhar para essas coisas, para a pauta econômica, que não é nem econômica em si, né, mas se ele tem ou não condição de comprar comida, se ele vai procurar acesso à saúde, aí você precisa casar as coisas. Se ele não tem, é porque de alguma forma está ralo abaixo aí da corrupção. Aí você precisa associar com governos Lula, governos petistas. A questão do INSS, ela tem essa pegada, porque foi tirada das pessoas dinheiro das pessoas vulneráveis. Todo mundo tem na sua família ou um aposentado ou um pensionista, e todo mundo teve um caso próximo que de fato, né, foi retirado um dinheiro sem conhecimento daquela pessoa, e é um dinheiro que faz falta. Então isso, né, realmente já seria o fermento que a gente está falando, mas os meios já estão dominados. Então, dessa vez, acho que é um pouco diferente do cenário de 2013, embora a gente tenha aquela reportagem icônica da revista Veja, quando era boa, né, a revista, falando eles sabiam de tudo. Eu até me lembro que eu mesma saí do escritório que eu trabalhava para poder comprar e ver aquela capa, porque aquilo foi um ponto que a Lava Jato, né, trouxe uma coisa absurda. O Lula sabia de tudo, a Dilma sabia de tudo, aquele negócio de não sei de nada caiu por terra. Agora a gente precisa ter essa mesma válvula de pressão ocorrendo pela imprensa. Eu acho que o mecanismo aí é a imprensa. A imprensa precisa realmente colocar e fazer o verdadeiro jornalismo investigativo. E disso, né, de realmente, o que o Scorsin falou, eu gostei demais da parte de, olha, a violação de direito humano é para todo mundo. É uma coisa que a gente está vendo e isso machuca, porque o brasileiro é esse. O brasileiro, a maioria é cristã, o brasileiro gosta de trabalhar, o brasileiro não gosta de coisa errada. Isso não é a maioria, são os malandros, né? Os manés gostam de trabalhar e ter sua vida realmente sem esse impacto. E a gente está vendo isso no INSS. Agora, a questão dos ministros aqui, também, né, falando
desses fundos de investimento. Eu acho que a questão do crime organizado tem que ser explorada. Como é que o crime organizado, ele sustenta esse modelo de governo, esse modelo de sistema, porque através da lavagem de dinheiro e essas grandes corporações que viraram o crime organizado, esse é o ponto também que tem que ser explorado por lideranças políticas, pelo jornalismo investigativo e exposto por nós também aqui, o jornalismo propriamente independente, mas o jornalismo que tem força. E aí depois, quem sabe, a gente vai ver essa movimentação popular, mas sem ter algo organizado, dessa vez pela política, pelo pessoal que está lá em Brasília, nada vai acontecer, porque a inércia dos políticos é que também está cansativa. O povo fica, tá bom, a gente vai sair, mas e eles que podiam fazer alguma coisa e não estão fazendo? E eles, de fato, têm uma certa razão. Obrigado, Fabi. E ontem tivemos a premiação do filme brasileiro, né, O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que levou 2 prêmios na cerimônia do Globo de Ouro. O longa brasileiro foi eleito o melhor filme em língua não inglesa e Wagner Moura, o protagonista, venceu como melhor ator em filme de drama. E esta é a primeira vez que um filme brasileiro ganha 2 prêmios em uma mesma edição do Globo de Ouro. Assim como Ainda Estou Aqui, o filme retrata outro episódio do tema favorito da esquerda, a ditadura de 64. No discurso de agradecimento, Wagner Moura fez questão de criticar o fascismo e também de condenar o governo de Jair Bolsonaro. Chico, você que é um crítico cultural, queria ver qual que é a sua avaliação do filme aí, o Agente Secreto. É uma coisa curiosa, né? O Agente Secreto está ganhando premiações, assim como Ainda Estou Aqui, mas o barulho das pessoas em torno do Agente Secreto não me parece ser o mesmo do Ainda Estou Aqui. E a diferença é porque Ainda Estou Aqui é um filme muito mais palatável. Ele é muito mais sessão da tarde, vamos dizer assim, do que o Agente Secreto, que é um filme mais de arte. Ele é um filme lento, ele é um filme com tomadas demoradas, tem um ritmo diferente. Eu acho que o filme não empolga as pessoas. As pessoas estão empolgadas para que o brasileiro ganhe, mas não que elas estejam gostando do filme efetivamente falando. E o Agente Secreto ele se passa mais especificamente mais próximo da época da anistia. E isso que é uma coisa que é engraçado, porque às vezes, pode ser que esse filme acabe servindo para aquilo que justamente esse pessoal não queria. Porque acho que é de 77, se eu não me engano, que a história se passa. Já há os movimentos para se conseguir a anistia. E a história é basicamente a história que é o do Wagner Moura, com seu filho, para conseguir passaporte, para conseguir escapar da ditadura, mas que não é uma coisa tão explicitada assim. Mas é até difícil de você dizer qual que é o enredo, qual que é o drama, porque a coisa parece que não vai para lugar nenhum ali no filme. E nisso eu não estou nem fazendo uma crítica efetivamente, porque como cinema eu acho até um filme melhor do que Eu Ainda Estou Aqui, para ter uma noção. E em comparação com o último do Kleber Mendonça, que é o Bacurau, então, pelo menos é cinema. Bacurau é uma outra coisa, é uma propaganda explícita de esquerdismo. Mas o filme não é tão escancarado assim, ideologicamente falando. Então, se o senhor Wagner Moura subisse e agradecesse apenas, fizesse o que o Rick Gervais sempre manda fazer, agradece quem deu a oportunidade, agradece o diretor e tudo mais, aquilo não chamaria tanto a atenção assim, porque aquilo que você vê da perseguição da família dele, há toda uma procura dele por querer saber quem é a mãe dele, porque ele não sabe quem é a mãe, e daí eu não vou contar o final, porque daí tem toda uma dinâmica também geracional ali, em que o filme acaba servindo de um símbolo que tem a ver com a falta de memória do brasileiro, ou com o nosso desejo até de esquecer o passado. Ainda Estou Aqui já é um pouco disso. Ele ainda estou aqui no sentido assim, não me esqueci do que aconteceu. O Agente Secreto é a mesma pegada, só que de um jeito um pouco mais sutil e me parece mais bem feito. Uma coisa temos que contar essas histórias. No final das contas, é como se falou assim, a esquerda ela vive dentro de um imaginário no qual o Éden, o jardim do Éden da esquerda é o que havia antes de 64. Aí parece que tudo em 64 fomos expulsos do paraíso e eles estão o tempo todo dentro dessa configuração. Só que não é só a esquerda, porque também boa parte da direita ainda também está dentro desse contexto, porque na hora que a vaca vai para o brejo, foi para os militares que se pediu, né? Intervenção para conter aquela coisa toda. Estamos dentro desse mesmo conjunto no qual parece que o ano zero, né? o Fiat, né? Fez-se o mundo é a ditadura militar. Né? Só que isso já está envelhecido. As novas gerações, por exemplo, já não têm nenhuma conexão com isso. Já é um negócio assim que assim, meu Deus do céu, mas de novo vocês vão ficar falando desse negócio, vão ficar chorando sobre essas coisas. Se já colocar na ponta do lápis a quantidade de pessoas que foram mortas pela ditadura militar, que foram desaparecidas com a ditadura militar, e colocar na ponta do lápis o que está sendo feito pelo STF
com a turma da direita agora, periga a coisa já começar a ficar num empate muito nítido, né? No qual a solução da anistia foi o que permitiu a redemocratização e agora está sendo recusada, o que significa dizer prolongar essa situação que nós estamos vivendo, em que parece que a gente não consegue encontrar um meio de campo para que as políticas públicas possam ser realizadas para a maioria, né? E não esse jogo de cabo de guerra que vai para um lado e para o outro. Então a gente chega no final das contas, se você for assistir o filme, é muito provável que você nem entenda o que o filme, porque ele é muito mais artístico que as pessoas imaginam, mas nem entender do que se trata aquele negócio. Vai achar chato, vai achar lento e tudo mais, embora tenha alguma coisa para ser tirada. E no final das contas é mais uma história sobre a ditadura, mais uma coisa sobre o esquecimento. Para mim, a coisa mais bela do filme é sobre a mudança da paisagem urbana do Recife. Então, como o tema, no fundo é o esquecimento, então a mudança do centro, a perda dos cinemas de rua, como a cidade foi mudando e quando ela muda você meio que perde a sua noção de história, né? Então, tem umas coisas muito interessantes, mas que hoje em dia já não cabe mais. Né? Então, se eu fizer um elogio ao agente secreto, vai ter gente nos comentários xingando, porque o Wagner Moura, porque é da esquerda e tudo mais. Não é disso que estamos falando, né? E ao mesmo tempo a esquerda vai achar lindo e maravilhoso porque o Wagner Moura está falando bem da esquerda. A gente volta para aquilo que a gente falou do Irã. Entendeu? Se o Wagner Moura subisse lá e agradecesse o Jair Bolsonaro, ele falou assim, o que ninguém ia estar gostando, entendeu? Ia estar torcendo contra o agente secreto. Porque a gente chegou num ponto de ridículo nessa briga toda, no qual a gente não consegue sequer valorizar o fato de ter sido premiado. Né? Mas também temos que levar em consideração algo que o colega nosso, o Rafael Fontana, que já participou da última análise, ele postou algo que eu dei risada e ele tem razão. Ele falou assim, olha, a qualidade do cinema mundial piorou tanto que até filme brasileiro começou a ser premiado. E é verdade, cara. É verdade, porque não é nenhuma obra-prima, muito pelo contrário. Sim. Se me permite aproveitar um pouco essa experiência, esse conhecimento do Scorsese. Scorsese, o Globo de Ouro ele é uma espécie de antessala do Oscar. Quem que escolhe? Se é um filme que não tem assim, um ritmo interessante, por que você acha que esse filme foi escolhido? Quem escolhe? As pessoas que são responsáveis? São pessoas de esquerda, progressistas, têm essa visão? Eles queriam exaltar essa visão de mundo? Qual que é a tua avaliação disso? Isso vamos dizer assim, ajuda, né? Mas não vai ser o decisivo. Né? Eu acho que no caso especificamente do Agente Secreto, ele foi premiado em Cannes. Né? Em Cannes, que é lá no começo do ano, normalmente os premiados em Cannes eles acabam... É mais ou menos, é parecido com obra de arte, de galeria de arte. Se você tem um sujeito que diz que é o entendido, ele diz que aquele quadro é bonito, aquele quadro vale, então ele vai valer uma fortuna. Né? Se ele disser que não é, você não vai dar muita bola. Mas a gente não tem a menor condição de saber se aquilo é bom ou não, porque a gente está confiando naquele sujeito. Então, Cannes é uma espécie de selo de garantia artística dada pelo sistema, vamos dizer assim, do cinema, que faz com que o filme imediatamente passe a ser tratado como se fosse uma grande coisa. E de lá para cá, se você ganhou o Cannes, fatalmente você vai estar em todas as premiações. E aí você começa a ganhar. O Globo de Ouro é diferente do Oscar, o sistema de premiação. A dimensão política, eu acho que ela até entra ali, porque isso pesa mesmo ali. Mas não acho que isso tenha sido o decisivo para que ele tenha sido qualificado e nem para que ele tenha sido premiado. Né? O que eu sempre digo é assim, se esse filme ele ganhou, isso é muito mais, diz muito mais dos concorrentes do que dele mesmo. Porque assim como do Ainda Estou Aqui, porque não são nem julho do ano que vem ninguém vai mais lembrar do Agente Secreto, como também já nem falo mais do Ainda Estou Aqui. Você lembra que ganhamos a Copa do Mundo do cinema. Mas essa dimensão ideológica ela tem um peso talvez menor do que parece, embora claro que isso favoreça uma certa simpatia. Mas mais importante foi ter ganho o Cannes. Interessante. Doutor, eu queria ouvir sua opinião também sobre esse assunto. A gente sabe que há um monotema, assim, por assim dizer, por parte da classe artística brasileira, é sempre falando dessa questão de 64, como bem dito pelo Francisco Scorsese. A gente compara com o cinema argentino, o Ricardo Darín, por exemplo, tem filmes maravilhosos que tratam dos dramas atuais da sociedade. Muito mais inventivo, né? Muito mais inventivo. Por que eu aqui fazer uma pergunta para você, doutor, o que você acha? Por que eles não conseguem, por exemplo, retratar hoje o drama de um réu do 8 de janeiro que tem que fugir do Brasil, refugiado, o sofrimento, né, desses milhares de brasileiros que têm... Eles só conseguem enxergar também a arte como instrumento de propaganda político-ideológica e perde essa questão da arte como expressão do drama humano existencial, como uma obra como do próprio Solzhenitsyn, lá, o Arquipélago Gulag, mas outros, ou o Leonardo Padura, que é um esquerdista que retrata Cuba melhor do que ninguém, e uma densidade existencial, mora lá até hoje. Você lê, por exemplo, lá O Homem que Amava Cachorros, é um livro sensacional. O que você acha, doutor, que
A classe artística brasileira hoje não consegue retratar a realidade, mas nem só nesse campo, né? O drama da violência, desse grande crime organizado, ou né, o morador... Porque quando vai tratar desse tema também, eles glamorizam, né, o bandido. O que se atribui essa questão? Eu quero discordar de você. Eu acho que eles foram muito pertinentes. Até no discurso eles foram lá falar de ditadura, denunciar a ditadura. E é o que a gente tem vivido ao longo dos últimos 7 anos. O único problema é uma certa dissonância cognitiva ali, Fred. Porque em vez de eles falarem das ditaduras e abusos do presente, eles estão presos lá atrás. Quando você vê a Fernanda Torres e o João Moreira Salles aí, do Ainda Estou Aqui, eles fizeram um filme sobre uma ditadura, eu ainda estou aqui, mas que vale para o momento atual, só que eles olham lá para um passado distante e se negam a ver que ao longo de 7 anos a gente tem vivido censura, perseguição política, perseguição a opositores, retirada de direitos políticos ilegalmente, prisões ilegais. A gente tem visto os mesmos instrumentos de repressão serem usados que antes foram usados contra a esquerda, a gente tem visto sendo usados agora contra a direita. E aí a gente vê agora o Wagner Moura indo ao exterior, assim como a gente vê o Mendonça Filho, aí o equivalente ao Moreira Salles, aí, mas agora para o novo filme, nas declarações dele, mais uma vez criticando a ditadura do passado, mas fechando os olhos para a ditadura do presente, para os abusos que vêm sendo reiteradamente praticados. Eu vejo tudo isso como fruto de uma tremenda cegueira ideológica. Certa vez eu encontrei o Wagner Moura, a gente estava no auge da Lava Jato, a gente sentou para conversar em um café no exterior, alguém que conhecia ambos colocou a gente sentado na mesma mesa, a gente conversou e o que eu senti dele foi uma tremenda resistência à Lava Jato, e simplesmente porque ela atingia os partidos que ele entendia como aqueles mais alinhados à visão dele do clamor popular, do atendimento à necessidade da população, que eu acho que ele está equivocado totalmente no mérito, mas eu senti uma tremenda resistência a ver a Lava Jato como um trabalho técnico, isso lá atrás, lá no começo da Lava Jato. Então eu vejo que existe uma visão de mundo ideológica que acaba cegando, infelizmente, essas pessoas a ponto delas se tornarem porta-vozes de uma tremenda hipocrisia, de uma denúncia de violações de direitos humanos do passado, que a gente não pode fazer mais nada em relação a isso, e uma tremenda de uma omissão em relação à violação dos direitos humanos e à democracia que acontece no presente, em relação à qual eles poderiam e deveriam agir no presente momento. Sabe o que é curioso? Se a gente voltar para a época da ditadura, principalmente na década de 60, 64, até 68, quando daí a censura se impõe de uma maneira muito, muito forte, é que a esquerda ela era muito mais, vamos dizer assim, havia uma diversidade dentro da esquerda que hoje em dia não tem. Então, de fato, você vai ver, eles são monolíticos, monotemáticos na coisa. Mas naquela época, por exemplo, se você for assistir Glauber Rocha, Terra em Transe, ele retrata a Pindorama, que é o Brasil daquele período, de uma maneira em que a esquerda é criticada. Então, a esquerda ia assistir o filme no cinema e ficou desconfortável com aquilo. Em função do Terra em Transe, por exemplo, existe o tropicalismo. O Caetano Veloso fala que quando ele assistiu o Terra em Transe, ele falou, é isso que eu quero fazer, o tropicalismo nasce daquilo. O Caetano e Gil brigaram com a turma da MPB, que era de uma esquerda mais raiz, vamos dizer assim, porque eles eram americanizados demais, vamos colocar assim, de terem bate-boca, de serem cancelados, de serem censurados, de serem perseguidos dentro da própria esquerda. Então você tinha manifestações artísticas que a própria esquerda permitia se criticar a ela mesma, independentemente dos adversários e dos inimigos. Algo que hoje em dia você não tem. Curioso, né? No período de ditadura você consegue ter uma diversidade maior do que no período em que supostamente estamos numa democracia. Isso, Coutinho, olha que interessante. Você mencionou esses personagens. Você olha hoje para Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, eles estavam nas manifestações contra a anistia. Quando eles foram lá atrás, defensores da anistia e beneficiados pela anistia. Você vê hoje assim um duplo padrão que não é uma questão só de personagens e postura de personagens, é uma questão de visão no momento. Acho que hoje essa polarização ideológica gerou aí uma cegueira ideológica na esquerda tremenda, em que eles são hoje incapazes de ver que eles defenderam a mesma coisa que hoje eles combatem, o que não faz sentido nenhum. Fabi, falando no filme, esse filme recebeu 7,5 milhões de reais do Fundo do Audiovisual, que é administrado pela Ancine, mas ele não figurou nem entre os 10 filmes mais assistidos nos cinemas do Brasil no ano passado.
A que se atribui, né, esse investimento maciço aí na área cultural e, no geral, essas produções sendo fracasso de público? Oi. Eu acho que você dá uma olhadinha no seu áudio, por gentileza. Perdão, fechei meu microfone, perdão. Eu vejo essa ditadura de 1964 atualmente como se fosse a pauta woke, só que americana, né, que fala de várias coisas, aqui é sempre trazida para fazer esse divisionismo, né, esse divisionismo sem noção, porque, como já disseram aí, ficou no passado. Já foi resolvido, a ditadura atual é que não foi resolvida. Então, esse valor aí exorbitante acaba mostrando exatamente isso. Você precisa ser amigo do rei para poder conseguir, então, esse instrumento de propaganda, nada além disso do que instrumento de propaganda. E se consolida quando a gente pega esta fala do Wagner Moura hoje, agradecendo a premiação e dizendo que o Brasil teve um governo fascista nos últimos 4 anos, né, do presidente Bolsonaro, no governo anterior. Ele disse que o Bolsonaro é de extrema direita. Então, ele banaliza o fascismo. Ele traz para a mesa um assunto que é um assunto interno, talvez externo, mas um assunto dolorido, um assunto que a visão artística, né, um ser artístico, geralmente é um pouco mais sensível, principalmente a causas humanas. Então, é muito difícil explicar essa mentalidade que acha algo humano falar lá de 1964, e eu não estou nem concordando nem discordando, só estou trazendo que é assim, que eles se apegam nas histórias humanas, né, verdades ou mentiras, mas dessa forma. E a gente está tendo, neste momento, como você mesmo lembrou, Fred, a gente tem gente fora do Brasil, né, não pode voltar para cá, a gente tem visto atrocidades e em nenhum momento, né, se faz uma lembrança. Esse povo que grita sem anistia são os anistiados. Foi quando o Brasil teve uma oportunidade de resetar de novo, né, agora se nega esse reset. Então, não são coisas apartadas. A arte brasileira está muito ruim. A música brasileira está muito ruim. O que a música brasileira faz? As populares. Ela glamoriza o bandido, aquele Oruan lá, que a gente só sabe que ele é muito grande. Quando foi preso e aí foi solto, a quantidade de gente, né, que foi ali protestar, falar que aquela pessoa faz música. Né? Então, é isso. E olha que, de novo, está tudo junto. É um esquema, é uma organização de coisas. Então, o brasileiro, que tem até como característica, né, o samba, a alegria, até isso está morrendo, porque a música ela opressa. Esse filme que, né, o Scorsese falou, mas me parece uma coisa mais lenta, com dinheiro público, não está trazendo algo nem que seja para ser o circo, né? O pão de vez em quando dão, mas não é nem o circo, não é o brasileiro que vai assistir isso, é para gringo achar legal que o Brasil está olhando nessa perspectiva. E olha que não falta assunto para a gente abordar, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, mas quando cai em outro assunto, realmente cai na glamorização de bandidos ou glamorização da vida na favela, sabendo que a realidade, quem mora na favela comemorou aquela operação lá do Rio de Janeiro. Quem mora na favela está cansado desse estado paralelo de coisas, porque eles vivem num estado paralelo, vivem em torno do terrorismo. Então, nada no Brasil é tratado de forma séria. É até ridículo a gente ver um Wagner Moura com esse terno, diga-se brega, porque eu sou mulher e preciso comentar isso, né, não é bonito, né, falando de fascismo e banalizando algo que foi tão sério. Perfeito, Fabi. Chico, eu queria só ouvir tua opinião ainda sobre esse assunto. A gente vê uma certa falsificação da esquerda. Eu lembro sempre daquela crítica que o Lobão faz, chamando o pessoal do tropicalismo, da máfia do Dendê, e dizendo que, olha, eles se autodenominam música popular brasileira, mas de popular não tem nada. Se pensar hoje em termos do que é popular, é o funk, sim, é o sertanejo, sem entrar no mérito da qualidade ou não, né, dessas produções. Mas eu queria ver essa questão do investimento maciço de dinheiro público na produção dessas obras e o fracasso de público. Como que você avalia, né, esse descompasso aí entre, né, um investimento estatal maciço e o público que não ressoa, né? Você vê que as pessoas não se veem representadas nessas obras, né? A quantidade de obras que são realizadas com uso de recursos públicos que não tem retorno, né, do próprio público é bastante grande.
Por outro lado, também é muito difícil você conseguir ter uma indústria, principalmente cinema, né, cinematográfica, sem que haja algum tipo de incentivo estatal. Os próprios Estados Unidos, tá? Hollywood é cheio de incentivo do governo. Então não é iniciativa privada que faz, é um negócio muito caro para se fazer. Então é uma discussão complicada mesmo, né? Agora, essa coisa dessa coisa da esquerda, né? Dessa coisa do que é popular, do que não é popular. Eu estava me lembrando aqui agora do Paulo Francis, na época que o Paulo Francis era de esquerda, e ele chamava a turma dos baianos, do Caetano e tudo mais, chamava os baiunos, porque eles eram destruidores, né? Os unos que destruíam e tudo mais. E aí depois uma das formas deles, em 76, se eu não me engano, o Gil, o Caetano, depois dos tropicalistas, eles criaram o grupo Os Doces Bárbaros, que era uma resposta, né, os bárbaros baianos doces ao Paulo Francis. Veja o que é uma briga dentro da própria esquerda, porque o Paulo Francis só vai virar à direita muito tempo depois. Quando chega no final da década de 70, também tinha um crítico musical muito famoso, o José Ramos Tinhorão, também muito de esquerda, e naquele período, o que era a música popular brasileira, a MPB? A sigla MPB, ela nasce de maneira ideológica. Ela já identifica determinados artistas que vão fazer uma música engajada politicamente falando. A MPB é isso, né? Hoje, a coisa ganhou amplitude que a gente pensa, a música popular brasileira é tudo que é música brasileira, feita de maneira mais popular. Na época, os tropicalistas até nem chegaram a fazer grande sucesso. Na época era Jovem Guarda. Fazia muito mais do que mesmo a tal da MPB, porque tinha os grandes festivais que apareciam essas músicas. Enfim, quando chegou no final da década de 70, para você ver como era a coisa, né? O Caetano, como ele não era engajado, a Elis Regina, num show no Rio de Janeiro, botou no telão do show um verso de uma música dele e tirou sarro do Caetano. Era alguma coisa Coca-Cola, alguma coisa assim, tirou sarro. Então, ele era motivo de chacota naquilo tudo. E aí o José Ramos Tinhorão também fazia as críticas dele e o Caetano é um tipo que quando ele se enfurece, ele vai para cima. Ele foi nos jornais para dizer assim, eu achei, ele dizia mais ou menos isso. Quem quiser a fonte certinha está no livro do Ricardo Alexandre sobre o rock dos anos 80, em que ele fala um pouquinho do período anterior. Ele diz assim, eu achei que o tropicalismo tinha acabado com esse negócio da gente ser obrigado a ter que ficar, ser ideológico, a falar de política. Nós transcendemos esse negócio todo aqui. Não tem nada desse negócio. Então, você vê que culturalmente o Brasil era muito mais saudável no período da ditadura do que o que está acontecendo hoje, que é uma uniformização, ou por um lado ideológico, ou por conta dos algoritmos de rede social, na qual aquilo que é efetivamente popular, né, acaba sendo muito distante daquilo que tem uma certa autoridade artística. Se a gente for pegar os grandes sucessos do cinema mesmo, ano passado quando eu escrevi sobre o Onde Estou Aqui, eu peguei lá as bilheterias de streaming. É quase sempre aquelas comédias do Leandro Hassum, né? Aquela Minha Mãe, o rapaz que morreu, né? O Paulo Gustavo. Isso é popular. E quando você vai ver para as histórias, não tem nada desses furdúncios todos. Mas toda a credibilidade, todo o barulho que se faz é em torno dessas obras ou dessas músicas que, de popular efetivamente falando, acaba não tendo tanto. Embora tenha um público muito grande, mas não chega a ser essa dimensão de cultura de massas, né? Vamos colocar assim. Fatal, assim, agente secreto, mas não vai ser popular nunca. Não é nem pela postura ideológica, é pelo filme mesmo. Ainda Estou Aqui, sim. Tem o potencial de ser passado na sessão da tarde ainda durante muito tempo, mas Agente Secreto vai ficar escanteado muito rapidamente. Perfeito. Bom, indo agora para o nosso último tema, Venezuela. Hoje, a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, se reuniu com o Papa Leão XIV e pediu o auxílio do líder da Igreja Católica para construir ali uma transição democrática, né, com a queda do Maduro e considerando todo o esforço também do governo americano de fazer uma transição de regime. Deltan, eu queria ouvir tua opinião a respeito. Você acha que a Maria Corina Machado, considerando, né, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, todo o histórico de liderança dentro da oposição venezuelana, tem chances de se tornar aí a líder que vai suceder o regime, na hipótese, né, de termos uma transição envolvendo o Delcy Rodrigues para um regime democrático efetivamente na Venezuela? São muitos Cs, né, Fred? São muitos Cs que precisam acontecer para que a Maria Corina Machado ela possa assumir uma eventual presidência da Venezuela. Você teria que ter hoje a vontade de que isso acontecesse do próprio regime, o que é altamente improvável que aconteça. Porque a opção adotada por Trump depois daquela incursão militar
foi de garantir a estabilidade do país e pensar numa transição democrática só numa última etapa de 3 etapas. Ou seja, no momento, o que se cogita é manter a estrutura de poder, manter as alianças existentes que governam o país, suprimindo aí a opressão que existia ao povo e abrindo o mercado venezuelano, especialmente para a indústria internacional de petróleo. Cortando os relacionamentos mais próximos aí da Venezuela com China, com Rússia, com os adversários americanos e garantindo que a Venezuela entre dentro do quintal dos Estados Unidos. Esse é o grande objetivo nesse momento e não uma transição democrática. Claro que a Maria Corina Machado ela vai buscar a intervenção do Papa, dos Estados Unidos, de Deus, de quem for, ela vai buscar a intervenção para conduzir o país dela a uma democracia. É o que todos nós faríamos na situação dela, buscar um país melhor para o seu povo, buscar uma transição para a democracia, respeito aos direitos. Agora, se isso vai acontecer agora, é muito improvável. Depende de nós alcançarmos uma terceira eventual etapa que os Estados Unidos prometeram e a gente não sabe se vai cumprir, até porque isso pode demorar e pode exceder até um governo Trump, ou depende de uma decisão da própria elite venezuelana de caminhar no sentido de uma redemocratização ao longo dos próximos meses. E, é claro, ela concorrendo depende dela ser eleita também. Então, são muitos Cs para chegar lá. Perfeito. Obrigado, doutor. Fabi, queria também ouvir sua opinião. Envolvendo a Venezuela, a gente viu uma série de pessoas recuperando vídeos antigos do Lula, com declarações do Foro de São Paulo, apoiando o Hugo Chávez, pedindo votos, inclusive, para o Hugo Chávez, para o Maduro. Você acha que todos esses vídeos e essas memórias vão poder ser invocadas nas eleições de 2026? Não. A gente tem uma notícia recente de que uma deputada petista acabou de denunciar o Flávio Bolsonaro exatamente por isso, porque ele associou o Lula a Maduro e a amizade deles. Parece filme do passado, A gente está falando de filme, parece ação passada, mas não. Isso é presente. E é isso que a gente vai ver, o ano de 2026, a questão eleitoral, a mão de ferro aí do TSE vai ser realmente muito forte, porque o Tribunal Superior Eleitoral ainda continua com as portarias vigentes e tem esse passado que não se livrou. Muitos acreditam falando, olha, vai ser uma nova presidência, então será um julgamento um pouco mais justo. Eu não acredito muito nisso, porque, novamente, os meios de ação estão dominados e as portarias estão aí. Tivemos uma eleição municipal que não foi diferente da eleição presidencial nesse quesito. Então, associar o óbvio, a gente tem que aproveitar esse tempo que oficialmente ainda é tempo de eleição, mas de fato a gente sabe, o Brasil recebeu o Maduro em 2023, não é tão longe, e foi recebido, e Lula dizendo, olha aí esse cara aí que vocês diziam que era tão mal, viu como ele é bonzinho, ele não é tão mal. E a gente sabe da verdade, Ainda na Venezuela, o que me choca mais sempre é a parte humanitária, e a gente está assistindo a libertação a conta-gotas, dos presos políticos, e as mães sofrendo, e a gente não vai poder dizer, então, que esse era o ditador amigo do Lula. Mas fatos são fatos, não tem como fazer um revisionismo histórico recente a esse ponto, mas vamos aguardar aí, porque eu acho que ainda não, a gente não vai ter essa liberdade plena. Perfeito, Fabi. Muito obrigado pela sua participação e sempre bem-vinda. Eu que agradeço, Fred, Escorcim e Deltan. Muito obrigada à audiência e nós seguimos firme e forte aqui fazendo o papel da imprensa, porque a imprensa anda um pouco cansada de falar a verdade. Estamos aqui. Valeu, obrigado. Deltan, obrigado pela sua participação. Prazer. Obrigado, eu que agradeço. Bom demais estar com você, Fred, Escorcim, Fabi. Fabi, eu só não gostei tanto da camisa aí. Eu espero que a camisa expresse apenas a paixão pelo Brasil. É do Maga. É o quê? É do Maga. Do Maga. Ótima resposta. Grande abraço a toda a nossa querida audiência também. E agradecer aí ao nosso crítico cultural, Francisco Escorcim. Eu que agradeço a todo mundo, todos vocês e a audiência também. Valeu, obrigado. E antes de encerrar o programa, eu quero aproveitar a sua audiência para te convidar a se tornar assinante da Gazeta do Povo. A Gazeta que faz um jornalismo baseado em convicções e que está com uma promoção especial de começo de ano, R$1. Isso mesmo, assinando a Gazeta do Povo agora, pelos links que você encontra no chat ou na descrição do vídeo, pelo QR Code ou ainda pelo site www.gazetadopovo.com.br/R$1,
você paga somente R$1 por mês nos 6 primeiros meses. É um valor irrisório para você conhecer o nosso trabalho e não largar mais. Por apenas R$1, nos 6 primeiros meses, você tem acesso a um conteúdo exclusivo, a um timaço de colunistas, a e-books e cursos. E assim eu queria agradecer aqueles espectadores. Amanhã estamos de volta às 7 horas da noite com Última Análise. Uma boa noite a todos e até amanhã.